estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. E esse é o programa de número 34. Nós estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Este é o terceiro programa que estuda este capítulo. Nós estamos na altura do item 127, analisando as questões, a pesquisa que Allan Kardec fez junto ao Espírito São Luís, para entender o fenômeno da escrita direta. Kardec queria saber qual a origem da tinta utilizada pelos espíritos quando um papel era colocado sobre uma mesa ou numa gaveta, e excluída toda a possibilidade de fraude, aí surgiam escritos. E mais do que apenas a origem da tinta, porque de que maneira essa tinta ficou permanente no papel e não desaparecia, considerando que ela teria sido uma criação dos espíritos. Kardec já sabia muito bem que os espíritos não utilizavam canetas. Os espíritos, para agir no plano físico, não usam as mãos. Então, o espírito não tomava de uma caneta para escrever, mas a escrita surgia no papel pelo pensamento do espírito. Então, a partir do mote ou do tema fenômeno de escrita direta, Allan Kardec obtém uma série de revelações acerca da ação do pensamento sobre a matéria. A matéria original, fluido cósmico universal, e também a matéria do plano físico, que é uma variação do fluido cósmico universal. Mas nós temos que buscar, quando estudamos Allan Kardec, e nesse trecho especificamente, qual realmente é a substância da pesquisa de Allan Kardec. Aparentemente, parece que ele estava aqui discutindo a questão de um fenômeno, a observação de um fenômeno, que seria a escrita direta. Mas, na verdade, a pesquisa foi além. Porque Allan Kardec não estava estudando simplesmente um fenômeno, mas a origem do fenômeno, porque o fenômeno era observável. Mas ele provinha de onde? E aí é que surge a identificação da ação do pensamento como uma emanação do espírito. Mas quando nós falamos espírito, nós já pontuamos que não podemos ficar com a ideia exterior de espírito sendo um agente distante de nós, nós estudando o espírito, como se fosse realmente um ente à parte. Todo estudo de Allan Kardec é feito ao contrário, é a partir da alma. Então, por isso nós temos mencionado eu espírito, e não o espírito. O fenômeno é produzido pela alma humana. É uma possibilidade psíquica do ser humano. E não simplesmente a observação de um evento exterior ao ser humano, mas uma produção fenomênica psíquica do ser humano. Allan Kardec, aí, já na questão número 14,
nós fomos até a questão 13 no programa passado, Kardec indaga os objetos que, pela vontade do espírito, se tornam tangíveis, ou seja, podem ser tocadas, poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso? Lembre que Kardec estava querendo saber por que a tinta não desaparecia, uma vez que ela era uma criação psíquica dos espíritos. Daí a pergunta número 14, quando ele observa que, pela vontade do espírito, quando ele embute na pergunta a questão de que os objetos se tornam tangíveis e se eles poderiam ficar ou permanecer com esse caráter, podendo ser tocados, observados, e até mesmo serem de uso da pessoa, mas quando ele embute na pergunta a questão da vontade do espírito, ele já está partindo de um pressuposto de que é a mente do espírito capaz de fazer com que um objeto se torne permanente. E ele queria saber se até mesmo de uso. E São Luís responde que sim, isso poderia acontecer. No entanto, isso não se faz. Ou seja, criar um objeto para que se torne de uso comum estaria fora das leis divinas. Por isso, é impossível. Aqui nós poderíamos imaginar um aparelho do mundo espiritual que poderia ser materializado e utilizado no plano físico. Segundo São Luís, isso seria impossível, porque estaria fora das leis de Deus, embora o aparelho pudesse ser criado. A questão número 15, Kardec indaga: tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Quando ele coloca aqui na pergunta, tem todos os espíritos no mesmo grau? Esse ponto no mesmo grau, ele está se referindo à questão número 100 de O Livro dos Espíritos, que é a chamada escala espírita. Ele menciona na introdução desse livro que seria muito útil repetir no Livro dos Médiuns a questão da escala espírita, mas ele deixou de fazê-la, embora ele remeta o leitor a todo instante essa escala espírita. O que é a escala espírita? Na verdade, ele observou que os espíritos têm evoluções diferentes, conhecimentos diferentes uns dos outros. Uma sociedade, assim como as pessoas. Nós temos pessoas de maior conhecimento e as pessoas desprovidas de maior conhecimento. Pessoas de elevada hierarquia moral e outras nem tanto assim. Então, todas as vezes que Allan Kardec analisa a questão dos espíritos, ele remete à observação da categoria. Agora, ele fala em graus, em faixas, não é? Evolutivas. Porque nós não estamos todos no mesmo patamar, mas podemos ser classificados numa mesma faixa. Espíritos inferiores, espíritos superiores, espíritos puros. Embora dentro dessas categorias exista uma variação praticamente infinita. Então ele perguntou, tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? E São Luís responde, é fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente ele consegue. Óbvio, os espíritos superiores e os espíritos puros, sobretudo, eles detêm todo o poder. Os espíritos puros, acima, inclusive, dos espíritos superiores, detêm todo um conjunto de saber e um poder inimaginável que nós estamos longe de conceber. Porém, continua São Luís, ainda aqui tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Qual poder? O poder de manipular o fluido cósmico universal,
o poder de fazer com que, combinando o fluido cósmico universal com o ectoplasma do médium, ou fluido animalizado, possam ser materializados objetos e eles poderem ser tocados. Kardec está aqui fazendo sempre uma referência também a um fato tratado em capítulo anterior, que foi de um espírito que se apareceu para uma senhora e ele tinha uma caixa de rapé, uma tabaqueira. Então ele queria saber dessa criação dos espíritos. Então veja o que São Luís responde. Espíritos superiores e espíritos inferiores podem sim manipular o fluido cósmico universal. Porque essa é uma possibilidade psíquica. É claro que os espíritos superiores, com maior facilidade e com construções de objetos muito mais espiritualizados. A questão 16. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência se faz visível? Kardec está evoluindo o pensamento, aprofundando o questionamento. E São Luís diz que não. Muitas vezes, ele concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido sobre isso. Então, veja, a criação ou alteração do fluido cósmico, ela é possível pela ação do pensamento. Ponto. Isso se faz decorrente de uma possibilidade de ação psíquica. Independe do espírito saber como isso se faz ou não. Então, como isso pode acontecer? Basta ele querer. Inclusive, se ele souber que em querendo o objeto surge. Mas São Luís diz que, na maioria, no caso dos espíritos inferiores, isso é instintivo. Então, por exemplo, uma pessoa desencarna com uma roupa. Ora, está gravado no subconsciente dela que ela foi enterrada ou sepultada com aquela roupa. Se ela estiver naturalmente ligada à concepção daquela roupa, quando ela aparecer para alguém, se ela aparecer, ela vai estar vestida com aquela roupa. Porque isso é instintivo. Se a pessoa ela tinha um objeto que gostava muito, uma bengala, um anel, algo que lhe fosse de interesse, instintivamente, ao pensar no objeto, ele surge. Então, não é um processo de elaboração extremamente complexo. É simples, porque basta pensar. Obviamente, nós estamos falando em construções singelas também, simples também, e não construções muito complexas que estariam fora da capacidade do espírito. Mas São Luís diz que existem espíritos que já sabem que podem, mesmo inferiores. Inferiores para o bem e inferiores para o mal. Na pergunta 17, uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas as coisas e dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que lhes são peculiares, pode também tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta? E São Luís diz assim, até que afinal chegaste ao ponto. Ou seja, todo questionamento, ou em todo questionamento das 17 questões, não é, dos temas elaborados, apresentados por Allan Kardec ao Espírito São Luís, o caminhar era para chegar nesse ponto, na questão da tinta. No entanto, como nós vimos, muitas revelações foram feitas. E aí Kardec faz
estabelece a premissa, considerando, então, que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais, ou seja, do fluido cósmico universal, a matéria para produzir todas as coisas, uma bengala, uma caixa de rapé, um anel, um colar, uma roupa. É daí também que ele vai tirar o material que vai dar a possibilidade de fazer com que a tinta apareça no papel e fique permanente? É isso, São Luís? Perguntou Kardec. É isso. É exatamente isso. Mas o Espírito São Luís responde até que, enfim, você chegou no ponto. O que levou Kardec a escrever uma nota. Era com efeito que aí quereríamos chegar, com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o Espírito lera o nosso pensamento. Interessante, porque São Luís já havia percebido o que Kardec queria. Obviamente, era um espírito elevado. Mas por que São Luís deixou que Kardec fizesse todas essas questões e já não respondeu logo de primeira? Foi exatamente para estimular a pesquisa e a revelação de outros aspectos que o tema permite, não simplesmente de dizer que o fluido cósmico é materializável, mas, sobretudo, a ação do pensamento. Daí, nós verificarmos que o livro dos médiuns é o livro do estudo da mente, e não o livro de estudo do fenômeno. Senão, São Luís já teria respondido diretamente a Kardec. São Luís estimulou a pesquisa, a reflexão, a análise, e avaliou outros aspectos da ação humana sobre a matéria. O que levou Allan Kardec a deduções muito importantes, que ele coloca em seguida. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Essa foi a pergunta 18. E São Luís inicia a resposta dizendo assim: não faça jogo de palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haver neles realmente a agregação da matéria, como nos vossos corpos sólidos. Ou seja, construções, objetos muito volumosos, de uso comum, não podem permanecer, embora sejam materializáveis. Mas no caso da escrita direta, como existe um objetivo e o uso do fluido ectoplasmático, tanto quanto do fluido cósmico universal, seria em pequena quantidade, a escrita poderia permanecer ali no papel por longo tempo. Então, existe a possibilidade dessa permanência, como nesse caso, segundo a utilidade. São 18 questões que Kardec apresenta a São Luís, e depois ele entra com uma análise refletindo sobre tudo o que foi estudado, não somente a questão da tinta, como nós observamos. Kardec diz que, no item 129, a teoria acima se pode resumir da seguinte maneira: o espírito atua sobre a matéria. Ponto. Todo espírito atua sobre a matéria. E aqui a palavra espírito inclui os encarnados, não somente os desencarnados. Da matéria cósmica universal, fluido cósmico universal, tira-se os elementos de que se necessite para formar, pela vontade do espírito, objetos que tenham a aparência
dos diversos corpos existentes na Terra. O espírito atua sobre a matéria. Qual matéria? O fluido cósmico. Mas atua de que maneira? E aí Kardec continua. Pode, igualmente, pela ação de sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Pode pela ação da vontade. Então, é o pensamento impulsionado pela vontade. Isso é muito importante para o estudante da mediunidade entender que a vontade está na base de toda ação psíquica sobre a matéria. Embora possa acontecer essa ação de forma involuntária, instintiva. Esses conhecimentos sobre o domínio psíquico, que vai desaguar na disciplina do pensamento, são conceitos para a utilização prática de todo estudante da mediunidade. Mas veja que esses conhecimentos acerca do estudo da ação psíquica sobre a matéria não pode ser resumida, como muitos acreditam, para uma ação ou uma utilização apenas nas reuniões mediúnicas de uma vez por semana. Esse conhecimento é de uso cotidiano. Porque a nossa mente não se desliga como você desliga uma chave de luz, do liga e desliga. A nossa mente não para. Se a nossa mente não para, em nenhum momento nós estamos num polo ou outro, positivo ou negativo, equilibrado ou desequilibrado, o nosso pensamento está alterando o fluido cósmico o tempo todo em torno de nós. E os espíritos que convivem conosco também estão fazendo isso. O que pode nos levar a estados de harmonia ou de desequilíbrio. Então, essa possibilidade de, pela vontade, o espírito atuar sobre a matéria, é uma faculdade inerente à natureza do espírito. Como dissemos, que muitas vezes nós fazemos de forma instintiva, sem perceber. A maioria esmagadora da população da Terra está atuando sobre os fluidos do ambiente sem saber. Não é uma questão de ser espírita, não ser espírita, de acreditar, de não acreditar. Isso é um fato. Decorre de uma possibilidade psíquica. O que nos compete fazer? Aprender a utilizar isso de forma positiva. Quando, na maioria das vezes, utilizamos de forma negativa em função de sermos espíritos inferiores. E agimos instintivamente. O desejo de cometer um crime altera os fluidos, primeiro, do perispírito da pessoa. As imagens se projetam no exterior da pessoa, na aura. E depois no próprio ambiente. É uma ação sobre o pensamento, instintiva, sem a pessoa imaginar. O passo a passo do crime se materializa. E pode ser visto por espíritos elevados ou inferiores que estejam naquela condição. O impulso para o uso de uma bebida alcoólica também gera a mesma repercussão no ambiente. Perceptível por outros médiuns na chamada psicometria de ambiente. Mas
também toda ação psíquica positiva altera a natureza dos fluidos. Isso faz com que a gente comece a aprender a dominar a nossa mente, a disciplinar a mente. Entendendo isso, eu estou entendendo o que se chama mediunidade, que é exatamente a possibilidade de ação no mundo espiritual com repercussão no mundo físico. Intermediação. Esse conhecimento também me leva ao que Kardec chama de fé raciocinada. Ou seja, eu aprendi que atuo sobre os fluidos. Então eu devo aprender a fazer o melhor uso dos meus potenciais psíquicos, quando até ontem eu estava utilizando de forma inadequada, prejudicial a mim e a todos que comigo convivem. Esse conhecimento acerca da ação psíquica sobre os fluidos, quando nós aprendemos a dominar a mente, nós nos tornamos senhores das situações. E não simplesmente passivos ou vítimas. Aumenta a nossa responsabilidade, mas aumenta também a nossa compreensão. E como eu disse, a fé. A fé na nossa possibilidade psíquica. A fé no poder dos espíritos. Quantas pessoas oram pedindo a intercessão de benfeitores espirituais e aquilo que a pessoa pede se realiza. Mas outras vezes a pessoa faz uma prece, isso não se realiza. E aí nós temos que entender algo muito importante. Não é que não exista poder dos espíritos para fazer aquilo que eu peço. Eles têm poder. Então por que não fazem? Não fazem porque seria prejudicial para nós. Ou porque nós pedimos para que eles não alterassem o nosso propósito reencarnatório. Um exemplo. A pessoa tem uma enfermidade. E a pessoa pede a cura para essa enfermidade. A enfermidade pode ser curada. Os espíritos têm poder para isso. Nós precisamos desenvolver a fé raciocinada nesse sentido. Eles podem sim. Eles têm poder sobre toda a matéria. Senão não seriam espíritos superiores, sobretudo os espíritos puros. Qualquer doença. No mais alto grau de complexidade. Então por que não curam? A maioria das vezes foi porque nós pedimos para que eles não interferissem nesse programa reencarnatório. Então eles estão atendendo um pedido nosso. Não é por maldade ou por desinteresse. E às vezes a gente não percebe isso e vacila na chamada fé. Entra em depressão. Deus me abandonou. Isso não existe. São leis. Então, a maioria das situações que eu passo na vida decorrem de um pedido que eu fiz para que os espíritos não interferissem. Por mais que eu pedisse, porque eu esqueci, naturalmente, o meu programa reencarnatório. Está gravado no meu subconsciente. Depois que eu desencarnar, eu vou até agradecer os espíritos por não terem alterado aquilo que eu pedi. Porque aquela foi a cura para os meus problemas e me permitiu a evolução. Então nós precisamos deixar essa visão infantil da fé crente, que crê
apenas, mas que não sabe as razões das ações dos espíritos. Eu preciso desenvolver a fé raciocinada. Sair dessa infância espiritual de reclamar dos espíritos e das divindades. Eles podem. Por que não fazem? Porque existem leis. Nem tudo que eu peço é útil. Eu ainda sou uma criança espiritual, como uma criança que pede para brincar com fogo. E há casos, dizem os espíritos, que a pessoa insiste tanto em algo que acaba acontecendo. E aquilo é uma derrota para a vida dela. Porque também existe o livre-arbítrio. Então, essa explicação que os espíritos dão a Allan Kardec, de que a possibilidade de ação dos fluidos decorre também não só do instinto, mas da vontade, abre todo um panorama reflexivo para nós. Ainda no mesmo item 129, Kardec comenta: os objetos que o espírito forma têm existência temporária subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta. Os espíritos podem fazer objetos, desfazer objetos livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos das pessoas vivas, aí está falando dos encarnados, podem apresentar todas as aparências da realidade. Isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e tangíveis, materializarem-se. E aí Kardec chega a uma conclusão: existe formação, porém não criação. De vez que do nada o espírito nada pode tirar. O que ele quer dizer? Que o espírito atua sobre algo que já existe, que é a matéria cósmica universal. Então ele não cria, ele modifica a natureza do fluido. Ele transforma a matéria. No item 130, Kardec ainda aprofunda o tema, ou amplia a análise. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase que geralmente admitida pela ciência. E os espíritos, como se acaba de ver, confirmam. A ciência tem caminhado, desde a época de Kardec até hoje, para a compreensão exatamente da origem do universo como uma matéria primordial, uma matéria elementar, o éter. E os espíritos dizem que sim, embora a ciência ainda esteja caminhando para essa comprovação. E aí ele faz uma análise explicando para a gente por que o próprio fluido cósmico, que é uma matéria só, combinada com ela mesma, dá origem a toda a diversidade de objetos que nós conhecemos, tanto no plano físico quanto no espiritual. Porque uma flor aqui, o rio, a montanha, a terra, a flor, a natureza, tudo é transformação do fluido cósmico universal. A matéria que nós temos aqui no plano físico. Toda a origem dela é no fluido cósmico universal. Então, Kardec diz no item 130, todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que pelas transformações pela qual passa, produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar, que nós conhecemos aqui no plano físico, pode, por simples feito de modificação, tornar-se venenosa. É o que a química mostra todos os dias através da manipulação das substâncias. Todas as pessoas sabem que, combinadas em certas proporções, duas substâncias podem dar origem a uma outra. Duas substâncias inocentes podem dar origem a uma substância deletéria.
venenosa. E aí Kardec dá um exemplo básico. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. É a fórmula H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio forma a água líquida, né? Sólido, vaporosa, forma a água que nós conhecemos, que tem a fórmula química de H2O. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio forma uma molécula de água. No entanto, diz Kardec, se você juntar mais um átomo de hidrogênio a essa molécula, você vai ter uma substância corrosiva. Aí a fórmula que seria H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, passa a ser H2O2, ou seja, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de oxigênio, formam uma outra molécula. O átomo é o mesmo, não é um átomo diferente. Tem um núcleo, tem os elétrons, nessa visão clássica de átomo. Não é? Basta que se juntem dois de hidrogênio e um de oxigênio, você vai ter a molécula da água. Mas se você juntar mais um de oxigênio, torna-se uma substância corrosiva, que é a chamada água oxigenada. Ele está falando aqui exatamente disso, H2O, ou seja, a água, se você juntar mais um átomo de oxigênio, você vai transformar a água em água oxigenada, que é uma substância corrosiva, que não dá para ser utilizada como água. Então, veja, sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades da matéria. Ora, de onde é a origem do átomo? Do fluido cósmico universal. E é por isso, diz Kardec, que um corpo opaco pode se tornar transparente, e vice-versa. Pois que o espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar que não somente ele tem poder de formar substâncias, mas também de modificar as propriedades da substância, fazendo para isso, pela sua vontade, um efeito reativo. E aí ele entra no item 131, num tema muito interessante e importante, que é a ação magnética curadora. Ou seja, o espírito pode alterar as propriedades da matéria, não somente criar substâncias. O espírito não cria a água, em outras palavras. Mas o espírito pode alterar as propriedades da água e transformá-la no medicamento. É assim que se dá a cura, pelo uso da água, a água fluidificada. É pela ação do pensamento do espírito que muda a propriedade da água. Ele diz: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, que até então não tinha explicação, o da mudança das propriedades da alma por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador. Então, aí, o magnetizador estaria sendo auxiliado por um espírito, um benfeitor espiritual, que estaria utilizando o fluido animalizado do magnetizador, juntamente com os fluidos espirituais, e alterando a propriedade da água. O magnetizador aqui, não é? Na dimensão espírita, é o aplicador do passe. Todo aplicador do passe é o magnetizador. Essa é uma questão de palavras. A não ser que a pessoa
queira fazer a magnetização sem a presença dos espíritos. Não é? Que, inclusive, era a ideia que se tinha de magnetismo à época com Mesmer. Era uma ação puramente da pessoa, de impor a mão e promover a cura. Com o Espiritismo, Kardec verificou que existe algo mais. Se o magnetizador fizer uma prece, ele se torna médium de cura. É diferente. Então, Kardec analisa, ele opera uma transformação para o meio do fluido magnético, que, como dissemos atrás, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica. O fluido magnético, ele realmente, São Luís faz uma comparação, dizendo que seria, aqui na Terra, o que mais se aproximaria da origem primitiva do fluido cósmico. Ora, continua Kardec, desde que ele pode operar a modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Veja onde Kardec entrou. Nosso corpo tem uma quantidade de água imensa. Ora, se um espírito pode mudar as propriedades da água, ele pode também modificar a bioquímica da água do nosso organismo. E é daí que surge o efeito curativo da ação magnética, ou seja, da aplicação do passe. E aí Kardec caminha para o final analisando. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Então, quando eu aplico o passe, eu preciso ter vontade, desejo que o outro se cure. E quando eu recebo o passe, eu tenho que ter o desejo de me curar, para ocorrer a sintonia. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade, define Kardec, é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. A vontade é um potencial, é uma característica que todos nós temos e que precisamos aprender a utilizar de forma positiva. Porque muitas vezes a gente só tem vontade negativa. Com o auxílio dessa alavanca vontade, é que o espírito atua sobre a matéria e, de consequência, provoca reação nas propriedades íntimas e assim transformá-las. Então, nós verificamos que a atuação do espírito sobre a matéria é pelo pensamento. É claro que no momento de transformar a água em um medicamento, alterando a propriedade da água, ou transformando o metabolismo orgânico, porque é uma ação sobre os fluidos corporais, o líquido, né, que compõe o nosso organismo, isso se dá pelo pensamento. É pelo pensamento. Esse estudo retira da cura espiritual a mística que muitas vezes se coloca em torno dela. Qual mística? A da imposição das mãos, por exemplo. A dos gestos, que eu preciso impor a mão aqui ou fazer movimentos circulares, longitudinais. Isso não é necessário. Por quê? Porque a ação é psíquica. Não só do aplicador do passe ou magnetizador, mas do espírito, que sabe como fazer isso. Que às vezes o magnetizador não sabe, nós encarnados não sabemos como alterar a propriedade da água. A gente sabe que se fizer uma prece e desejar que ela se transforme em medicamento, ela vai se transformar. Mas como isso acontece? Só os espíritos sabem. Então, se eu impuser a mão ou não impuser a mão, e a pessoa tiver o merecimento e eu tiver a vontade,
A água se transforma em medicamento e ocorre a cura no corpo físico da pessoa. O que Kardec está dizendo? Ele disse isso o tempo todo. Tudo é pelo pensamento. Não é preciso de ritual. Isso também faz nos libertar de determinados instrumentos. Por exemplo, existem pessoas que ainda quando vão orar, utilizam vela. Onde é que está o poder da oração? Na vela ou na vontade da pessoa, no pensamento? No pensamento. Qual é a função da vela? Nenhuma. Mas tem pessoas que acreditam na vela. Quando, na verdade, ela pode ser um elemento que estimula a fé da pessoa. Mas a gente precisa aprender a se libertar da matéria. Daí nós, espíritas, aprendermos na prática mediúnica a nos libertarmos de misticismos, de exotismos, que tem que ser feito assim ou daquela maneira. Não, é tudo pelo pensamento. Então isso começa, Kardec começa aqui a desconstruir uma série de teses que existia à época, que eram precisos de rituais para se obter a intercessão dos espíritos no plano físico. Isso não existe, nunca existiu. Mas às vezes a gente vê grupos mediúnicos que colocam maca para a pessoa deitar, colocam roupa branca para a pessoa vestir. Se a pessoa acredita nisso, nós não estamos aqui para dizer, faça, tira, coloque, mude a cor da roupa. Não! O que Kardec nos diz é que isso é indiferente. A questão é do pensamento. Se eu aplico o passe e eu quiser fazer movimentos circulares ou longitudinais, isso é um problema de foro íntimo da pessoa. O Espiritismo não proíbe nada, e nem critica nada, e nem ninguém. Nós não vamos encontrar proibição de nada. Nós encontramos esclarecimento. A pessoa decide. Se ela quiser manter determinados rituais, ela mantenha. Mas eles são desnecessários. É essa a grade de espiritualização que nós precisamos adquirir. Que Emmanuel fala sempre, nós precisamos espiritualizar nossas práticas, que às vezes ainda estão condicionadas a conceitos materiais. E aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1 e 2, ele fala como que sintetizando esse pensamento todo de Allan Kardec, estudado no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, e eu tirei alguns trechos do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz o seguinte, pela psicografia de Chico Xavier: a mente é o espelho da vida em toda parte. É a mente. Nos seres primitivos, a mente está velada pelo instinto. Muitos de nós ainda está nessa fase de instinto. Por isso é tão difícil se libertar de determinadas práticas materialistas. Porque a evolução não dá salto. E é por isso que a gente tem que respeitar também essas práticas. Interior. O Espiritismo nunca estabeleceu preconceito para dizer-se melhor do que outras doutrinas ou práticas. Esclarece. Já nas almas humanas, o pensamento surge entre ilusões que salteiam a inteligência. E a mente revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, aqui ele fez uma análise da escala espírita de Allan Kardec. Vocês viram o tanto que é importante conhecer a escala espírita. Emmanuel utiliza a escala espírita aqui. Uma leitura superficial não mostra isso, mas está aqui ele analisa os seres primitivos, os seres humanos e os seres superiores. Estudando de nossa posição espiritual, ou seja, dessa faixa evolutiva que nós estamos, entre a animalidade e a angelitude,
Nós temos que interpretar a mente como campo de consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E aí ele fala da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a minha vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Mas muitas vezes nós andamos distraídos em relação à vontade. Ou então temos vontade negativa. E aí ele faz uma análise interessantíssima. Emmanuel diz: a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática e o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação. Então, quando eu estou atuando sobre os fluidos, eu estou agindo com uma força eletromagnética, impulsionando pela vontade os fluidos. O cérebro, diz Emmanuel, é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo. Está vendo? Então é a vontade que dá o encaminhamento. Então, quando eu vou fluidificar uma água, eu tenho que ter vontade, o desejo, a confiança de que os espíritos vão colocar o medicamento aí. Nesse tempo de pandemia, então, meus irmãos, nós precisamos muito desses conceitos. Quantas pessoas não acreditam no passe à distância? Nas irradiações que estão sendo feitas, as orações? É nisso que nós temos que nos concentrar agora, nesse período, para aprender ao domínio da mente. Emmanuel diz isso: coloque uma água adiante de si, ore. Tome aquela água, mesmo que ela não mude o sabor, como um medicamento. Confie. Então, esse estudo nos eleva à fé. E, finalmente, Emmanuel diz: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se eu não imprimir na minha vida a disciplina da vontade positiva, eu não terei harmonia psíquica. Então, veja aquilo que Kardec menciona lá num dos primeiros itens de O Livro dos Médiuns, que eu gostaria de recordar rapidamente aqui, no item 19, para fixar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui ponto de partida. Este, precisamente, o erro que cai em muitos adeptos, que a miúde leva as pessoas ao insucesso. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida do estudo do espiritismo é a existência da alma. Por isso é que nós temos que nos enxergar nos estudos de Allan Kardec. E não olhar espírito como se fosse algo fora. Não, eu. Se eu não estudar espiritismo analisando-me num processo de autoconhecimento, eu não vou entender espiritismo. Eu vou entender fenômeno. Que existe psicografia, psicofonia, isso é básico. Não foi esse o propósito de Allan Kardec. Isso é elementar. Eu preciso ver as consequências disso e como surgem. Em verdade, diz ainda Emmanuel, a vontade não consegue impedir a reflexão mental quando se trate de conexão entre semelhantes. Às vezes a pessoa entra numa sintonia e a vontade fica fragilizada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. O que a vontade administra? Nós mesmos. Nós precisamos imprimir a vontade de forma disciplinada.
Essa foi a disciplina que Emmanuel orientou a Chico Xavier no primeiro encontro que ele teve, para que ele se mantivesse em harmonia. Nós temos que aprender a imprimir a vontade, sabendo que toda vez que eu imprimo a vontade pelo pensamento sobre algo, eu transformo aquilo em positivo. Altero os fluidos, posso promover a cura em mim, no próximo, pela oração, pela fé. Então veja que aqui, repito, nós aumentamos o nosso processo de compreensão da ação eletromagnética da mente sobre os fluidos. Aumentamos a compreensão do processo e confiamos mais na misericórdia divina. Nós terminamos esse capítulo aqui. Vamos para o capítulo 9 no próximo programa, e tem uma série de perguntas. Vamos tentar responder algumas. Raquel me pergunta, boa noite, irmão Jacobs, a evolução dos espíritos é diferente porque não fomos criados na mesma época, ou a evolução é diferente por causa da nossa vontade? A evolução, a criação divina é permanente, então existem espíritos mais antigos do que outros, efetivamente. Então, já passaram por um processo. Mas a evolução ela é mais rápida ou menos rápida de acordo com a disciplina do espírito mesmo, pela vontade em querer fazer o bem. Na medida que você faz o bem, que você estuda, que você melhora os seus pensamentos, você está evoluindo mais rápido, sim, mesmo dentro daquela faixa de espíritos. A Vera Fialho, você pode falar sobre água fluidificada? Os espíritos benfeitores utilizam esse mesmo princípio para imantar a água? É exatamente isso que eu creio que expliquei, né, durante a minha fala. Acho que essa pergunta já está respondida. Eles mudam a propriedade da matéria usando o fluido deles próprios, o ectoplasma do médium e ectoplasma da natureza também. Nós temos que aqui lembrar de todos os programas que já foram feitos anteriormente, né? O conhecimento, ele é um edifício que vai se construindo. A Maria Socorro Moreira nos pergunta, na sua aula anterior, o senhor disse que os espíritos de nosso lar construíram os muros da colônia com fé, com pensamento. E hoje o senhor disse que não podem criar objetos volumosos. Não no plano físico. São Luís estava discutindo a criação de objetos no plano físico. No plano espiritual, espíritos muito poderosos. Lembre que São Luís diz que os espíritos superiores podem muito mais do que nós imaginamos. Então, objetos volumosos aqui no plano físico, não é que não possam criar objetos volumosos, mas é que esses objetos não podem ficar permanentes e para uso, né? Mas os espíritos materializam, como nós vimos em programas anteriores, objetos, flores, transportam de lugar para o outro, materializam os espíritos, mas não podem dar uma vida permanente, como no caso da tinta que Kardec queria saber. A Magda me pergunta, o espírito pode se despedir visitando um vivo? Eu falei disso em programas anteriores. Pode sim. No instante da morte pode haver esse encontro. Uma pessoa me perguntou sobre o sopro. Nós devemos evitar o sopro hoje em dia sobre as pessoas, embora essa técnica seja concebível. Mas nós devemos evitar, nós estamos vivendo um momento de pandemia que deixa bem claro a inconveniência de duas coisas no passe. Tocar nas pessoas, não se deve tocar. E soprar sobre as pessoas, por causa da transmissão de vírus e de bactérias. Tá? Eu vou voltar a essa questão do passe. A Cláudia pergunta se os tarefeiros do passe, como estamos em atividade, as energias despendidas podem ser vistas. As energias podem ser vistas, sim, mas pela vidência, a não ser que elas se materializem. Não queremos pedir cura, somente agradecer. Quando o pedido não se realiza, é porque não somos merecedores. Não é que não somos merecedores, às vezes a gente não pediu para que não tivesse a cura. Meus amigos, então, vamos fazer essas perguntas no Telegram, todas as que estão aqui, coloquem lá, tá?
Tem perguntas interessantíssimas. O pensamento da mulher grávida pode alterar na saúde do filho? Sim, claramente sim. Inclusive, obter a cura da criança. Nos livros de André Luiz, há várias situações em que espíritos dão passe. Eles não fazem por imposição das mãos. Lúcia, no mundo espiritual, a técnica é diferente daqui. Eu falei daqui. Lá no livro de André Luiz, ele fala de passe circular, eles usam as mãos, mas a ação é pelo pensamento também. Tá? Mas aí é a técnica dos espíritos, não é uma técnica prescrita para nós encarnados. Meus amigos, vamos ficando por aqui. O estudo de hoje está disponível também em podcast, no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe para aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca de mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, acesse o nosso grupo no Telegram, @FebTV_Médiuns. Participe do nosso grupo, faça sua pergunta lá. Se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado nesses 34 programas, estão todos reunidos no site febtv.com.br/médiuns. Você vai encontrar lá, inclusive, as respostas que foram feitas até hoje no Telegram. E, finalmente, seja padrinho da FEB TV. Ajude a manter esse e outros estudos acessando febtv.com.br, mantendo esses programas no ar. Você ajuda a manter a luz da esperança, do conforto e da alegria em todos os lares. Eu fico por aqui, eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. – 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.